Olá, professor, professora. O Dá o Papo Professor está de volta. 2026, nosso primeiro podcast. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Priscila Santos e sou uma das mediadoras aqui desse canal. Bom, estamos voltando com um tema que tem um tabu enorme aí, dúvidas, desconstruções que precisam ser feitas. É um tema que você quase não vê, quase não se fala, mas muito necessário. A figura masculina na educação infantil. O professor inserido nesse segmento que, culturalmente, ao longo de todos os anos, aí, anos-luz, é um cargo visto como um cargo peculiarmente feminino, né? E a gente quer aí desmistificar isso, até porque cadê esses professores na educação infantil? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que você vai assistir. Para quem está chegando, eu sou a Adriana, juntamente com a Priscila. Também faço a mediação desse podcast, Dá o Papo Professor. E hoje, para esse tema, como a Priscila disse, né, um tema que é um tabu, um tema tão polêmico, a gente trouxe um convidado super especial que vive essa temática no dia a dia, na prática, como professor da educação infantil dentro da sala de aula. E aí a gente queria convidar, pedir o Hudson para poder se apresentar e falar um pouquinho sobre quem é ele. Então, gente, eu sou Hudson Batista, sou professor da escola pública, né? Educação infantil. Mas eu costumo dizer que eu sou, mais do que ser professor, eu sou filho dessa escola pública, né? Que nós atuamos, né? Que nós estamos o tempo todo. Sou filho de políticas públicas também, porque eu sou forjado na relação de movimentos sociais, na periferia onde eu nasço, né? Onde eu moro. E desde muito novinho eu já tinha uma entrada e uma movimentação de me relacionar com os coletivos, me relacionar com essa galera que estava ali pensando e refletindo sobre a sociedade, sobre os processos educacionais, os processos pedagógicos, né? Então eu sou esse cara, filho da Márcia, eu sou irmão gêmeo da Hanna e do Giovanni, que é o caçula da gente, né? Minha avó é uma mulher baiana, veio da Bahia, né? E sou da periferia, estou na periferia ainda, né? E atuando também com alunos de periferia e pensando como esse espaço que é a escola hoje pode ser um espaço que fomente novas possibilidades, novos pensamentos, novas criatividades, realidades, né? Inventividades do modo geral. Peço licença para estar vestido dessa forma porque eu acompanho esses personagens, né? Para quem me acompanha nas redes, vê que eu tenho sempre essa maneira muito incomum de me relacionar com eles, né? Eu ia vir vestido de jacaré, então eu ficar de jacaré, com o rabo do jacaré de fora pela rua, né? Ficava claro. Não ia. E aí eu falei, acho que eu levantinho já dá conta rapidinho. E tô com meu bolangandã, que a gente lá na escola tem a magia do bolangandã, né? O que é o bolangandã? Esse cordão, e ele significa um amuleto. Eu digo que toda criança que tem o seu bolangandã vai ficar rica amanhã. Oh, até rimou. Rima, mas a ideia é essa. Tudo que eu faço é criar sempre rimas para poder eles associarem rapidinho. E aí teve uma vez que o menino perdeu o bolangandã, eu falei, se o seu bolangandã se perdeu, com fé ele apareceu, né? Então sempre pensando nesse encantamento, né, da vida, das relações e de produções que a gente tem na sala de aula, no trabalho pedagógico, na minha relação com eles. Cunho pedagógico em tudo, Total. né? No balangandã, nos acessórios, né? Intencionalidade. Eu acho que eu sou ator, né? Então eu tenho um lado meu aí que vem sendo estimulado cada vez mais com a infância. E com a educação infantil isso ficou cada vez mais latente, assim. Eu sou um artista melhor hoje depois das crianças. Por quê? Porque o tempo todo eu sou obrigado não, né? Mas eu acho que é isso, é o meu trabalho. Te leva a estar aí. refletindo sobre isso, de como eu construo transposições didáticas do meu trabalho, de tratar de temas às vezes que são muito delicados, que são sensíveis, mas que na sala de aula você tem que chegar com uma leveza e chegar até eles, né? Com esse encantamento, com essa transformação, com essa verdade. E tem sido um galgar diário, assim, todos os dias, né? E em casa, tem alguma figura da educação dentro de casa? Sua mãe, sua irmã? Tem alguém ali da educação? Ligado à educação? Priscila falava sobre isso hoje, acho que foi com a Adriana não, acho que não foi com alguém que me fez essa pergunta.
conversava com uma pessoa no Instagram e aí a pessoa falou assim, mas você é de uma família de professores? Eu falei, não, eu nunca tinha refletido sobre isso, ó. Eu não sou de uma família de professores, assim, eu não tenho, eu sou a primeira da família a acessar a universidade pública, né, uma família de pessoas pretas. Então, eu venho inaugurando, eu acho, historicamente, alguns nichos, alguns Sim. espaços que não, a gente não tem, né, cara? Não tem professores. Então, como é que foi esse processo para você? Em que momento da sua trajetória? Porque, como você falou, você trabalha com as artes cênicas, né? A sua área de atuação é essa. Qual foi o momento da sua vida que você olhou e falou assim, vou ser professor e, especificamente, professor da educação infantil? Eu acho que as coisas vão acontecendo, assim, pra gente, né? Em momentos diferentes da vida. Eu, como estava dizendo, eu sempre participei do movimento social. Outro dia eu encontrei um material onde falava... o relatório individual de cada aluno, né? Antigamente era feito à mão, né? Sim, sim. Eu encontrei os meus, minha mãe guardou. Uma preciosidade Da isso. sua educação infantil. O seu relatório. Isso, eu devia ter trazido, esqueci, enfim, não sabia que a gente ia cair nesse lugar. Mas eu vou até fazer uma postagem depois na internet falando sobre isso. E eu tenho esses relatórios guardados, de como eu era, qual era, né, na minha análise comportamental, da minha relação. E aparece que eu era uma criança muito líder, que eu incentivava outras crianças. Eu gostava de ter o controle da situação. E a minha irmã, ela tinha um controle sobre mim, né, que a gente estuda até a 8ª série juntos. Depois cada um segue um rumo diferente. Então desde pequenininho eu já vinha apresentando ali um comportamento de liderança, de estar à frente, né, de estar encabeçando. E eu sempre gostei muito desse universo da escola. Então eu era do SEC, que é o Conselho de Escola Comunidade, né, que existe até hoje. Eu era representante do SEC, eu fui de Grêmio estudantil, eu era representante de turma, então eu gostava de estar sempre representando, ser uma voz representativa Sim. dos colegas, daquela realidade ali. Então acho que eu fui tomando esse caminho, né, meio que não sei se voluntariamente, porque eu já gostava desse universo, né? Então eu presto vestibular para a UFRJ, no finalzinho ali do meu ensino médio, passo de cara e já entro logo ali, né? Isso com 17 para 18 anos. E aí eu fui meio que me entendendo naquele lugar, mas aí eu chego na universidade e começo a ter crises existenciais, eu era muito novo. E eu queria entender se de fato eu queria estar na sala de aula, se de fato eu queria me tornar um professor da escola pública. Pensava muito sobre isso. Você fez curso de formação de professor. Não faço. Meu ensino médio ele foi um ensino médio normal. Eu não passei pela formação de professores. Nenhum desses institutos eu passei, não. Então isso também tinha uma questão. Sim, né? sim. E eu era o único homem na sala de aula também. Né? E aí eu fiquei naquela coisa, e eu queria ter ido pro teatro, e não rolou o teatro, eu queria ter entrado no Unirio para fazer artes cênicas, aí não rola. E rola a UFRJ. Só que dentro da pesquisa, na universidade, eu descubro a relação que eu podia fazer com a educação e com o teatro. O teatro eu fazia desde os meus 8 anos de idade, né? Eu tinha um tempo, uma trajetória. E aí eu comecei a fazer esse casamento da relação das artes cênicas com a educação, né? Os processos de educação não formal, de onde a gente traz o teatro como uma ferramenta de trabalho pedagógico também. Porque o teatro é o teatro, ele não é pedagogia, mas ele pode ser um mecanismo, né, que a gente pode se utilizar para trabalhar com algumas intervenções, com alguns processos. Então tem sido nesse lugar que eu tenho pensado isso. Eu faço essa mudança de consciência, né, no momento em que eu estou na universidade, começo a acessar grupos de pesquisa, e aí eu começo a entender que eu podia sim me tornar um pedagogo, mas um pedagogo diferente. Sim, né? sim. Só que eu empreendia na época, eu tinha uma escola de teatro na região da Zona Oeste. E aí eu fico empreendendo por 10 anos, não vou para a universidade, não vou para a escola pública de cara, né? Chego a fazer um concurso para Caxias, não passo para o concurso em Caxias. Na hora eu decido não assumir, porque eu dizia que eu queria ter minha escola de teatro. Você passou e não conseguiu? Passei para Caxias, não assumi. Minha mãe não sabe nem disso, ela vai descobrir agora. Alô, mamãe? Mas foi uma loucura isso na época. Se eu fosse sua mãe, eu ia puxar sua orelha. Mas eu falei, não vou, eu vou tocar o meu sonho, cara. Eu vou tocar o meu sonho. E aí, acaba que eu entro na escola pública ano passado, no município do Rio. E aí tem esse ano, assim, foi um ano de muito desafio, mas foi um ano mágico, foi um ano criativo. Foi um ano onde eu fui muito amado pelos pais e os alunos, porque a minha questão sempre foi essa, né? Quando eu chego na escola para falar com a diretora, ela, olha, eu nunca tive um homem aqui, no meio desse espaço. Putz, é muito novo para mim isso, tá? Mas olha só, eu tô disponível a entender isso. Eu falei assim para ela, mas se você, como é que vai ser isso? A gente vai descobrir junto, você topa?
Falei, tá, meio com medo, meio tateando, meio tentando entender. Falei, meu Deus, um cara desse tamanho, alto, grande, falando, eu sou alto, eu sou largo, falo alto, eu sou expressivo. As professoras lá do corredor ficam doidas, porque minha sala é música o tempo todo, eu falando alto, cantando música com eles. Então era um desafio isso pra mim. E você chegou, Hudson, no ponto onde a gente queria massagear. Porque olha só, você foi recebido pela diretora. Já com uma fala. Já com essa fala. Né? E aí, assim, um espaço tipicamente feminino, mas não exclusivamente feminino, né? Seria 2026, 2025, né, que você assumiu. Era muito natural ter um homem nesse espaço. Mas ainda assim causou estranhamento. E é desse estranhamento que a gente quer falar. Dá a entender, a impressão que a gente tem quando a gente pesquisa sobre esse tema é que a questão da masculinidade entre o cuidar ainda é feminino. Se a educação infantil é o lugar do cuidar ou educar, isso é tipicamente feminino. Não posso ser um masculino ali. Não posso ser uma figura masculina no cuidar e no educar, porque isso culturalmente é da mulher. O homem não cuida e educa, quem faz isso é a mulher. Então a gente vem com isso arraigado, e aí em 2025 você assume um concurso, chega numa escola e escuta isso. Você é o primeiro professor homem, como é que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Dentro de uma pessoa, dentro de um lugar onde temos a impressão de que vai ser tudo muito natural. Você imagina isso agora, Hudson, fora da sala de aula, fora do espaço educacional, fora da escola, nos muros da escola. Se isso causou estranhamento dentro da escola. Mas é legal a gente pensar também no processo cronológico da história da educação no Brasil, no mundo, né? E a gente vai entender que, por exemplo, jesuítas, quando chegam no território nacional, né, brasileiro, eles eram os grandes mestres, né? E aí vão educar as crianças indígenas, tinha toda uma coisa ali muito marcada, né? Nos períodos antigos também a gente tinha ali os monges que também eram sujeitos formadores, e a gente vai ter uma mudança significativa desse dado, né, de gênero dentro da escola a partir do século passado, que é o século XX. Então você tem ali uma saída de cena do masculino e uma entrada massiva do feminino. E aí você vê a criação dos institutos de formação, a gente vê a criação desses espaços que vão estar formando mulheres. E aí constrói-se toda uma cultura da educação, que a mulher era o sujeito que cuidava da casa e o homem que ia prover, né? Era sujeito de cuidar do lar. Cuidar do lar. E aí quando tem essa virada de chave, que a mulher entra no mercado de trabalho, mas esse mesmo, porque aí também tem um prestígio da profissão de ser professora no século passado. Como era na sociedade, né? Era um grande prestígio. Nossa, minha esposa é uma professora, eu vou casar com uma professora, era isso. Isso. E aí a gente vai ter essa fatia sendo coberta por elas, né? Por vocês, nesse período histórico. E aí uma tentativa de nós homens, né? E é muito doido pensar isso, porque como os processos sociais, eles são transformadores, eles vão e voltam, né? Em muitas medidas, em muitos lugares da vida social da gente. E eu fui da universidade pública e eu não tinha colegas, por exemplo, a sala de aula não era composta por homens. Era museu e mais um outro amigo, não tinha homens na sala. Conta-se nos dedos, né? E aí é um espaço ainda que a gente está tratando com tabu. Tanto que no momento que eu chego na escola para começar esse trabalho, eu sou recebido pela direção assim, ela foi uma querida comigo, não estou dizendo que ela foi ruim, mas ali ela me apresentou um desconforto, me apresentou uma preocupação. E como que eu... Que talvez você não tenha pensado antes, mas a partir daquele momento você passou a pensar. Eu confesso que eu pensei. Você pensou antes? Pensei. Porque eu já tinha uma tentativa de ter entrado em colégios particulares. E na escola particular, o homem não está acessando esses lugares. O espaço do homem na escola, na rede privada, ele é completamente diferente. Sim. Na rede pública, não. Porque geralmente é um concurso público que a pessoa faz, passou, e aí tem toda uma lei, uma diretriz, né? Sim. Que me assegura naquele lugar ali que eu estou e me deixa ser legítimo nessa função. Mas não era. Então, essa preocupação surgiu muito. E mais do que isso, como me relacionar com esses pais de alunos? Porque é isso, eu estou lidando com crianças, com meninas, com meninos, numa idade muito delicada da vida, né? Sim. Porque eu digo que a escola ela pode ser um grande espaço de grandes experiências, mas ela pode ser um espaço que traumatiza demais uma criança. Vida toda. Né? Marca. É um processo muito marcador essa fase da vida e o espaço escolar também como esse espaço
onde a criança passa muito tempo, né? Ele pode ser tudo e pode ser um nada. Então, eu só precisava ser eu, na minha essência. Eu acho que eu não precisava, não faço tipo, nunca fiz tipo para responsável, para pai, para mãe, e nem com eles também. Eu só era eu nessa função de muita sinceridade, de muito profissionalismo sempre, né? E aí tem o debate do tio Hudson, e aí é um problema, porque Freire vai dizer que é livro, né, que a gente tem de cabeceira, professora sim, tia não, e entendendo esse debate do Freire, quando ele traz essa discussão, porque ele era um cara que era da pedagogia, mas ele tinha uma escrita política, eu digo, não digo política partidária, eu digo política da vida. Sim. E ele estava ali numa mão de valorização dessa pessoa, desse sujeito no espaço da escola, né? Se você chama uma professora de tia, você está fazendo a casa de sustentação, né? A escola de sustentação da casa. Sim. Então tinha uma necessidade ali muito forte da gente repensar e reentender essas identidades profissionais, né? Mas aí eu vou e volto, porque para mim é muito importante que esse pai ou essa mãe me veja como uma pessoa de confiança, que vai estar ali construindo a identidade desse menino, dessa menina, no tempo que eu estou ali atuando com eles. Então eu acho que é isso, é negociar com esses debates, né? Quando que isso pode ser um problema, mas quando que isso também pode ser algo a favor do seu trabalho. Pelo menos no meu caso tem sido. Na minha relação muito fortuita e muito benquista com os pais e responsáveis. Então, em relação a essa questão da sua chegada e dessa relação que você tem com os pais, porque quando você chega na escola, você já encontra esses questionamentos, né, esses tabus em relação ao que a diretora colocou para você. E aí a gente sabe que a educação infantil é um lugar de cuidado, né? Onde o cuidado está atrelado ao educar, né? Eles são indissociáveis, eles caminham juntos. E aí a gente entra naquele quesito que a Priscila colocou, né? Por ser preferencialmente, né, majoritário de mulher, e aí quando a gente fala do homem, nesse lugar de cuidado. Em algum momento, algum responsável, principalmente mãe, porque geralmente são questionamentos das mães, né? Alguma mãe se mostrou desconfortável com você, ou mesmo que não tenha falado, porque se sentiu, de repente, assim... não vou falar, mas você sentiu no agir, na forma de olhar... que houve desconforto por ver, mas agora minha filha ou meu filho vai estudar com um professor, como é que vai ser isso? Já verbalizaram isso para você? Então, depois de assistir na segunda reunião de pais responsáveis, a gente estava conversando e as mães vieram e disseram, eu vasculhei a sua vida inteira. Fui atrás de tudo, todas as referências. Eu falei, mas é isso, faça isso. Eu sou um funcionário público, eu estou aqui, né, nessa função. Sim. É claro que assim, tem o meu particular, que é meu, mas assim, o que está na rede social é muito de mim, assim. Eu fui atrás de tudo, fui atrás dos seus parentes, para entender qual é. Olha só. A sua escola é próximo da sua residência? Aí você vê, será que elas fariam isso se fosse uma professora? Né? Não tem esse hábito. Não tem esse hábito. Mas eu não a julgo e nem recrimino. Não. Porque eu acho que é isso, a gente vive num mundo tão horrível, né? Sim. Com tanta coisa horrível de assédios, né? Sim. São temas que a gente não vai falar aqui, mas a gente sabe ainda que existe, né? Pedofilia, essas coisas todas. Então, assim, eu não vou julgar nunca um pai que se coloca nesse lugar, assim, para defender o seu filho, imagina, né? O que me cabe, eu acho que é entender essa postura, chamar para essa troca, para esse diálogo, e tentar ser a pessoa que ele vai confiar naquele período. Porque é isso, eu tô ali trabalhando, né? Sim. Eu gosto de trabalhar, eu gosto da criança na sala de aula, eu brigo muito. Porque eu detesto criança que falta e que chega atrasada, tá? A gente tudo tem uma musiquinha, né? Então tem a musiquinha do atraso, tem a musiquinha daquele que tá ganhando, que tá chegando sempre no horário, que não falta nunca, porque eu tenho alunos muito assíduos e muito pontuais. Mas agora eu tenho uma galera que o pai ou a mãe, por achar que não é tão importante ainda esse período da vida, né? Não sei da criança, né? Na escola, vai abandonando um pouco isso, e aí às vezes... faltas recorrentes, para mim é um problema isso. Sim, que aí quebra a rotina e aí, né, ele já é perde a ludicidade. Ele já é a própria aplicativo da escola. A própria aplicativo, né? Eu uso a rede social para fazer isso. Eu digo assim, vamos entender aí, porque tem a cultura aqui da sala de aula, eu preciso que vocês respeitem, porque assim, tá muito difícil. Criança chegando 8, 8h30, 9 horas da manhã, gente. Não pode. O horário é 7h30, vamos embora entender aí. Porque os pais olham tudo que eu gosto. Com certeza. Nossa, falou igual, me representa, não sei o quê. Não, é isso aí, tem que botar a boca no trombone mesmo, tem que falar.
eles comentam assim, nos seus vídeos, assim, é o professor do meu filho, é o professor fala. Sabe o que eu escuto das pessoas falando? Ah. Que vão ter filhos pra botar comigo. Gente. Mas eu quero ter filho pra você ser professor do meu filho. Então, olha Eu vou dar pra você igual quando você tiver pra você Muito criando, legal, né? Olha o que você está construindo. É. Né? Isso é muito interessante. Muito. Vem lá da recepção, da escola, do primeiro momento, até os pais vasculharem, e agora olha o que ele está criando. Eu quero que Criou chegue, vínculo. né? Cria o vínculo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha numa área periférica, Sim. né? Como você mesmo falou, e assim, a gente sabe que nessas áreas as crianças têm uma carência muito maior, né? Carências afetivas, de pais, de mães, principalmente paterna, né? Nesses territórios. Quando eles olham para o professor Hudson, você acha que eles enxergam o professor ou alguns conseguem enxergar em você essa figura paterna? Então, vai passando por fases a minha relação com eles, né? Aham. É a fase do medo, porque isso, eu sou grandão, eu falo alto. Isso. E às vezes quando eu brigo, olha pra minha cara, faz assim, aí começa a descer lágrima, não precisa chorar. Eu estou chamando a sua atenção, porque eu preciso que você fique bem aqui, não é toda hora também que vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, gente. Isso aqui é uma escola, pelo amor de Deus. Falando assim com ele. Mas tem a hora da brincadeira, tem a hora de sentar aqui para falar sério, vamos se entender. E muito franco esse papo, muito aberto. Sim. Então aí tem a fase onde eles olham na minha cara e começam a rir de mim, quando, por exemplo, bota um negócio desse na cabeça e tipo assim. Já quebra aquela coisa. Já, do- totalmente. Aí o tio Tá Hudson bom, vira um né? grande, não sei, um adulto bobo, não sei. Mas é uma pessoa que eles ficam assim pra mim. E na minha casa é assim, os adultos não são assim na minha casa, Imagina, né? um cara desse, meu professor tá Sim. com isso na cabeça, tá vestido de jacaré, sabe? Tá com balanga andando, 24 horas no pescoço e tudo mais. E aí chega esse momento onde eles me veem nesse lugar do paternal, do que eu acho que se afetivo confunde mesmo, um pouquinho. Isso. Eles têm muito hábito de grudar em cima de mim, de ficar em cima de mim, de vir pro meu colo. E eu sempre tô nesse lugar mesmo, porque é essa coisa do corpo. Isso. É ainda um tabu, e eu acho que é isso, a gente precisa entender, né? Eu tive 2 semanas, eles são crianças, né? A coleguinha tinha sujado a roupa, eu falei, troca essa blusa, filha. Ela pegou, foi na bolsa, tirou, e ela na sala mesmo fez isso. Eu falei, olha, eu já tá uma mocinha, tá? Assim, eu queria muito que você fosse trocar de roupa, que você pudesse ir no banheiro. Você não sabe ir no banheiro sozinha, não faz as coisas sozinha? Troca lá no banheiro, que é isso? O povo é preservado, vamos preservar o povo. Todo mundo ficar vendo você sem blusa, sem camisa. Entendeu? Isso. Você é minha princesinha linda, por favor, hein? Isso. Não quero você exposta assim, não. E desse Isso. jeitinho, tá bom, tio, me desculpa. Não, tá tudo certo, vamos lá. Já botou, já vambora, cara, é essa. Então, o tempo todo tratando de temas muito delicados com ele, mas de Com maneira muita suave. docilidade, O tempo todo. suavidade, né? Priscila, o tempo todo, minhas princesas, minha coisa linda da minha vida. E é isso, a minha maneira de ser com eles. Né? Sim. Tio, eu tô bonito, tá lindo, quero vocês cheirosos, hein? Cheguem cheirosos, não quero ninguém em cima de mim, me dando um beijo, com cheiro de barba, com remeloca no olho. E eles tiram. Quem tá com remeloca? Aí vamos lá, todo mundo bota a mão no olho pra ver se tá com alguma coisa. Porque eu sei que não tomou banho, então Uhum. eles estão chegando agora cheirosos, querem estar. É assim, Tio, olha meu pescoço, olha como eu tô bem, isso. olha como eu tô bonita, olha como eu tô bem arrumado. Ele vai estimulando a questão da própria E é higiene, isso. né? Da educação. E olha aí Muito a legal, gente né? falando nesse podcast novamente de docilidade firme, firmeza dócil, né? A gente fala muito isso. É. E é muito legal esse lugar da educação infantil quando ele fala, porque assim, você ter esse lugar da forma que você vai falar. Porque às vezes tem gente que acaba sendo rude com a criança e é apenas uma criança, né? E eu, como professora da educação infantil, também tenho esse hábito. Na rodinha, a gente canta aquela música do sabe que não lava o pé, quem é que tá com chulé, quem é que tomou banho, quem é que... Aí a gente vai fazendo aquelas brincadeiras, aí começa no dia seguinte, aí eles vêm assim, ó, tia, eu tô cheiroso, ó, vem me ver, bem tomei banho. E aí você sutilmente, dentro daquele universo de ludicidade, você vai inserindo alguns conceitos de higiene, Sim. de Em limpeza, algum momento sem faltou, precisar né? de constranger esta Com criança certeza. no meio, porque assim, a criança se sente constrangida também, Claro. né, no meio dos demais. E aí a gente volta na questão da masculinidade, desse ato, né, do masculino ali na educação infantil. Quando você faz, por exemplo, tem as reuniões da escola, é o quê? Bimestral? Bimestrais. Em algum momento, algum responsável tocou nesse assunto com você? Assim, professor, minha filha nunca teve um professor homem, alguma sugestão, algo do tipo? Teve?
Isso. eles estão numa fase de estão descobrindo o corpinho, né? Então, rola às vezes a coisa de namoradinho, né? Aquela coisa às vezes vai no banheiro e quer ver o coleguinha dentro do banheiro, aquela coisa toda descoberta. E eu tive uma situação de uma aluna que estava meio que pressionando uma coleguinha para mostrar, né, na hora as partes íntimas. Aí ela, tio, fulana tá aqui me colocando contra a parede para fazer isso. Aí eu falei, mas como assim? Aí fiz uma intervenção ali na hora, a gente chamou uma psicóloga, né, na época para poder trabalhar sobre isso. Só que a menina chegou em casa e falou com a mãe. A mãe chegou furiosa na escola, querendo entender quem é que estava pedindo para a filha mostrar, né, as partes íntimas. Mas chegou num nível de muita agressividade comigo na hora. Dizendo o seguinte: olha, não, eu chego em casa e revisto ela todos os dias para saber se alguém passou a mão nela. Alguém não, eu, né? Porque eu sou o único homem aqui com eles, né? Ela não. Eu falei, exatamente, mas a gente já está no mês de abril. Eu comecei o trabalho com a sua filha em fevereiro. É a primeira vez que eu conheço a senhora, eu conheço o marido da senhora, mas eu queria muito que a senhora tivesse mais presente aqui também para a gente trocar essa ideia. Porque eu sou um homem educando a sua filha. Então eu precisava muito que a gente tivesse uma troca mais próxima. Então, assim, eu lhe respeito, acho que é legítimo esse lugar, mas tudo é a maneira como a gente fala, né? Eu venho de uma comunidade, de uma favela, onde existe a lei do homem, existe outro tipo de relação. Então eu sei bem o que eu faço, qual é a minha responsabilidade aqui dentro. Então, assim, de uma outra vez a gente pode até trocar essa ideia, mas em outros termos, assim. Mas eu sou um professor que estou educando a sua filha, então esteja mais presente. E venha e participe. Porque eu gosto de pai que está lá, que pega a filha. Quando de ficar franqueando o filho para 1, 2, 3 Sim, pegar, terceirizando, né, o tempo todo. Por quê? Terceirizando o tempo Isso todo. acontece. E é uma loucura. E com esse negócio de transporte, né, agora, O quê? a gente não vê, vai com transporte, volta com transporte. Não- Aí, ao contrário, a gente tem que agendar para falar, porque nunca vê. Fica uma impessoalidade horrível, assim. Sim. Essa relação, né? Passa sendo terceirizada a educação dos filhos, infelizmente, né? Então eu gosto do pai e da mãe que está ali presente, que quer saber quem eu sou, que me conhece, que conversa comigo, que é isso, gente. Imagina, uma criança, uma responsabilidade. É uma vida bem mais precioso de uma mãe e de um pai, né? Então, assim, como é que está sendo tratado esse filho? O que ele tem aprendido? O que ele tem entendido da vida, das coisas dele na escola? Sim. Então, nesse sentido, eu sofri essa situação de lembrar que eu era um sujeito homem ali dentro daquele espaço, Um entendeu? universo bem feminino mesmo. Mas fora isso, depois se tornou uma grande amiga, essa E responsável. foi. Show de bola. A gente vê pela rede social, né? Eu estava até conversando com você antes, os seus vídeos, e assim, eu acho muito interessante a forma que você lida com as crianças, né? Porque ao mesmo tempo que você, como você falou, né? Você é esporrento, você fala alto, e a gente, assim, através dos seus vídeos, a gente tenta imaginar como que é essa sala de aula. E aí a gente acha, porque a gente não só vê você, né? Só ouve a vozinha deles. E é muito legal as coisas que eles falam, que você consegue provocar neles, né? Porque tudo isso é provocado através da sua dinâmica, do seu trabalho, né? E assim, como que é? Porque quando você pega aquilo ali e lança numa rede social, onde os pais vão estar ouvindo, outras pessoas vão estar ouvindo, e aí a gente percebe que o público tem uma boa aceitação no lugar que, de repente, talvez outra pessoa não teria uma boa aceitação. Porque você fala alto, né? Você briga com eles, mas a gente não consegue ver naquele falar alto, naquela briga, uma pessoa rude. Uma maldade, Uma né? maldade. E eu acredito que os pais também percebam isso, né? Você já sofreu alguma crítica por causa da sua forma de falar com as crianças, do seu trato com Então, eles? acho que tem mais um receio da gerência em algum lugar, né, nessa relação, do que na relação ali com os pais, porque, pelo contrário, os pais gostam muito dessa minha troca com eles, né? Falam assim, isso deve ser escola pública, porque se fosse na particular, ele não faria desse jeito. É a diferença. Eu não sei se eu faria desse jeito. Eu acho que era deixar de ter a minha verdade. É verdade, Porque imagina, gente, se eu estou dentro de um sistema, né? Eu estou ali cuidando, ajudando, construindo. Como é que eu não vou poder ser eu, assim, do meu jeito? A criança vai fazer o que ela quer? É isso mesmo? Não tem limites?
Não existe limites no fazer pedagógico, no meio da escola, na cultura escolar. E para isso mesmo? não tem material didático, é intervenção. A gente está falando de intervenção humana, né? O professor ali fazendo aquela gestão da sala de A aula. escola é viva, a sala de aula é viva. né, Porque Adriana? quando você fala dessa questão assim, não tem um limite, a gente realmente experiencia muito isso na nossa vivência, na prática. Por isso que eu falo, você traz de uma forma legal, que as pessoas conseguem, assim, se divertir com a forma que você traz, você transforma isso em algo leve. Mas a realidade da sala de aula hoje é que nós, professores, a gente tem tido cada vez mais dificuldade de lidar com essa questão dos limites das crianças. Porque a gente está num lugar onde a gente é muito criticado, né? Quando a gente faz uma intervenção, quando a gente tem um diálogo com essa criança em relação ao seu trato com o outro, e a gente está num lugar de muita crítica, a gente é muito criticado. Por isso que eu tô falando, você traz isso de uma forma, talvez seja porque você traga de uma forma leve, porque esse é o seu jeito, apesar de você achar que é bruto, falar alto, mas não é, você traz leveza. Para um lugar que muitos outros, por isso que eu falo, muitos outros no seu lugar, dependendo da forma que for apresentar, vão ser criticados, mas você consegue trazer leveza. Porque você traz o lúdico, até para isso você traz o lúdico. Você é lúdico na sua forma de falar, na sua forma de ensinar, no seu trato com a criança, e acaba divertindo, as pessoas acham engraçado, entendeu? Mesmo E as sabendo artes que tá cênicas, eu brigando. acho que traz isso diretamente para você, né? As artes cênicas, ela contribui majoritariamente, eu acho, porque essa desenvoltura, né? Você pode falar melhor. Então, a gente tem um trabalhinho, eu pedi autorização na secretaria da escola, né, na direção, para fazer um trabalho de teatro com eles. Uma vez por semana, a gente tem essas atividades de corpo. Então, eu pego as cadeiras, né, abro, faço um grande espaço na sala. Minha sala, graças a Deus, é uma sala espaçosa, então a gente consegue se mexer. E aí eu vou produzindo neles essas atividades, né? Então, trago, por exemplo, tem muitos alunos que possuem alguma questão na fala, eu trago alguns exercícios de fono, né, para trabalhar, uso do lápis, então lápis às vezes falando para poder abrir essa embocadura para falar contigo e saber, não estou te entendendo, preciso te entender, então eu vou ali produzindo neles essa intenção mesmo, que é isso, a consciência da boca, da própria boca, do corpinho, do que é o corpo, né, e isso tem me permitido, por exemplo, o ano passado, agora no fim do ano, início desse, eu tive um feedback muito positivo de alguns responsáveis e pais a respeito dessas crianças que fecharam esse ano comigo, né? De pais me dizendo o seguinte, né? Olha, eu estou muito feliz com um salto qualitativo da fulana, porque ela chega em casa falando de temas que a gente não discute, mas assim, que ela hoje chama a família para problematizar. Ótimo. Né? A questão da cor rosa, se é só do menino, se é só da menina, a própria questão dos brinquedos. Eu ganhei agora, fiz uma campanha de brinquedos na internet, eu ganhei brinquedo. Eu vi. Sala tomada de brinquedo. Hoje a minha loucura são os brinquedos, assim, uma loucura porque fica um caos a sala, eles não querem arrumar. Uhum. E aí não tinha brinquedo, agora tem muito brinquedo. E aí até esse brinquedo, o que é de menino, o que é de menina, por que não pode, interagir entre eles. E ele vem falando, me dando esse feedback, esse retorno, de como a garota tinha uma outra consciência tão pequena e com uma consciência de respeito, de diversidade, de pluralidade para uma criança, porque a gente subestima muito a criança, né? Que hoje os documentos preconizam isso, né, demais, para a gente tirar esses tabus, falar. Por isso que tem a rodinha, por isso que tem. Hoje o socioafetivo é indissociável do currículo, né? Então não adianta você estar ali tentando dar o currículo sem o socioafetivo. Então esses temas atravessam, né, totalmente. E é legal porque, assim, ser professor da educação infantil é um grande desafio, né? E quando você fala da rodinha, eu sempre falo assim, eu acho que a rodinha é um lugar mágico. É muito legal. E assim, eu não sei se você consegue perceber isso, mas na maioria das vezes essas crianças devem chegar assim para você assim, não sabendo desenvolver um diálogo, uma conversa. Às vezes você faz uma pergunta para elas, é muito engraçado, porque às vezes você faz uma pergunta simples assim, como é que foi o seu final de semana? Aí um que tá aqui fala assim, eu fui na praia, e todo mundo vai dizer que foi na praia. Vai reproduzir aquilo que o outro fala. Eu também fui na praia. Ou então você pergunta assim, você pergunta A e a criança responde uma coisa que não tem nada
a ver, né? Mas você percebe que aquilo ali é um resultado de crianças que estão dentro de um contexto onde não há diálogo. Então, ela não sabe dialogar. Uhum. E aí você vai inserindo isso dentro da rodinha, da sua rodinha, você conversa e você não limita, porque o importante é que a gente não limite, como você faz, né? Não achar assim, não, isso aqui é criança, esse assunto aqui eu não posso tratar, porque eles são muito espertos e muito inteligentes. E à medida que o ano vai avançando, você vai percebendo que aquele diálogo vai se enriquecendo, que as falas vão melhorando, e aí dentro daquele diálogo você já pega coisas na fala deles que você ensinou lá no início do ano, e isso vai dando um orgulho muito grande pra gente, né? E você consegue perceber isso com as suas crianças, Sim, dentro dessa sua perspectiva. Totalmente. Por exemplo, agora nesse início de ano eu tive um caso de uma menina que era muito introspectiva, né? Eu não conseguia se relacionar. Aí depois eu descobri que ela tinha TDAH, tomava uma medicação. Aí a mãe estava me explicando que ela ficava daquela forma porque ela tomava uma medicação de ir para a escola. Né? E eu senti ela muito apequenada, muito sozinha, sempre preferindo isso. E aí, como eu abro o dia sempre cantando músicas, né? A gente usa muito aquele pagode do Mumuzinho. Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz. Aí eles gritam, eu mereço ser feliz. Então, isso vai estimulando neles num outro lugar. Já de manhã cedo tá todo mundo aqui, né? E ela, por perceber essa agitação da turma, ela começou a modificar o comportamento. Então, eu percebi ela uma semana muito fechada, na outra semana ela já chegou diferente. Aí a mãe veio me dar um feedback, acho que foi na quinta. Tia, ela tá querendo, eu quero saber o seu número de calça porque ela quer te dar um presente. O pai é dono de uma loja de roupa e ela se esmou pra te dar uma calça de presente porque ela adora você, ela fica falando de você o tempo todo em casa. Então, assim, e aí ela me trouxe o relato de que na escola anterior que ela tá, onde ela passou, parece que não tinha uma boa relação com a professora e a professora foi fazendo isso. Foi deixando ela dessa maneira. A mãe culpa a professora, mas eu não sei. A gente vai entender esses contextos, entender o que de fato aconteceu, né? Mas eu percebi ali essa diferença comportamental nela por conta dessas intervenções do espaço. Sim. Quer dizer, você nem precisou de uma abordagem individual. Não. Ela foi se contagiando com o ambiente. Totalmente. Já um outro caso de um aluno que era completamente agressivo, tentou me lançar uma cadeira agora no início do ano. E pra mim foi o fim da picada, isso que eu fiquei louco, eu fiquei triste, fiquei arrasado. Eu falo, eu sou louco por vocês. Você vai me lançar uma cadeira? Vai fazer isso comigo? Com um tio? Não tô entendendo, não tô acreditando. E nem era teatro, né? Não era. Fiquei, Priscila, fiquei. E aí na hora eu fui entender a realidade dele, o pai me conta uma situação. O pai também com uma abordagem um tanto misógino, um tanto machista. E eu acabei ganhando aquele pai, a ponto do pai me trazer um presentão. Olha, depois eu conto o presente pra vocês, o que foi que o pai me trouxe. Porque senão vai identificar quem é a pessoa, né? Mas aí é isso, assim. O que aconteceu? Eu conversei com esse pai me trouxe a situação que eu estava passando com o filho. E aí eu entendi que eu precisava trocar com ele, a maneira como eu estava chegando nele. Eu não podia ser combativo, eu não podia ir pro front com ele. Não. Eu ia ter que trazer ele nessa contramão, nesse lugar de me aproximar mais dele. Ele tem uma coisa de falar que ele não consegue falar algumas palavras, então eu percebo que ele fica muito nervoso, muito nervoso. E ali mora alguma coisa, né? Mora uma intenção, mora uma emoção. E aí como é que a gente lida com isso ali no meio, né? E a música tem ajudado muito ele a melhorar isso de falar, respira, calma, respira, precisa falar tudo rápido, tô entendendo, vai devagarzinho, lã, lé, tá, té, pã, bã, vai comigo, devagar, e aí ele vai naquele tempo dele, aí vai me esclarecendo o que ele deseja naquela hora. Não precisa correr, né? Eu tô ali pra ouvir. Então assim, é muito gente, é muita coisa, né? Eu acho que é um papo pra vida inteira. Verdade. Olha, agora vamos lá para uma bem rapidinho, já que a gente está dentro desse tema. Tá bem. Quem ainda não entendeu o professor homem na educação infantil, essa figura masculina, na sua concepção, quem ainda não entendeu? Como assim? No sentido de entender... Sociedade, escola, familiar, não sei. Quem, para você, acha que ainda não entendeu que o homem pode ocupar esse espaço na educação infantil, esse professor da educação infantil? Ou, de repente, você vai me dizer que todo mundo entendeu. Quero saber de você. Eu me fiz entender no universo onde eu atuo, né? De uma maneira ou de outra. Tanto que eu sou professor coqueluche, sem modéstia à parte, assim. Porque não é isso também. Acho que tem coisa da vaidade, do espaço da escola, mas assim...
tem uma coisa de uma aceitabilidade dos pais, da relação dos pais comigo, de me olharem no lugar assim, tipo, minha filha tinha que estar com você, tinha que ir pra você. Então, assim, eu não tenho problema hoje, graças a Deus, no Mas meu você meio. acha que os seus pares, dentro dessa mesma situação, porque eu acredito que a gente conversando lá fora, eu até usei aquela frase com você, né? A educação te encontrou, né? Era o caminho teu e ela te Bonito encontrou, isso. né? Então, pela sua história, pelo que você vem contando, era para você estar ali, né? Mas você acredita que os seus pares, homens, dentro desse lugar, eles enfrentam o mesmo processo que você, a mesma aceitação que você? Com certeza. Eu acho que é isso. A pergunta que você faz é interessante. Olha, e aí, a gente vai e volta, né? O próprio sistema já me responde. E o próprio sistema vai causar um estranhamento, vai causar um desconforto. E aí é a gente, né, E era isso que eu queria dizer. que vai... Quebrando isso. Eu acho que tá, não existe, é muito presente, muito doido, porque eu não tô enxergando mais isso, né? Sim, Quando mas você me você não perguntou, entendia. ela me perguntou na hora, eu Isso é fiquei... muito Na bom. hora que ela me perguntou, eu fiquei, mas como assim? Que pergunta estranha, porque... Mas não, muito pelo contrário, tinha tudo a ver. E eu acabei mudando essa estrutura. Sim. Então eu não sei dizer, mas isso existe ainda, porque quando eu cheguei eu me deparei com isso. Sim, e você quebrou isso, você É. conseguiu. Rompendo esses paradigmas. E é isso que a gente quer para esse professor que está assistindo o podcast, que de repente esteja passando por uma situação dessa na educação infantil, que venha conversar, que venha comentar aqui com a gente, trazer a sua experiência, porque é sim um lugar onde pode causar um estranhamento, que no caso do Hudson, ele construiu positivamente uma história, né? Mas a gente não sabe se é isso que vem acontecendo com você, professor, né? E aí a gente traz essa temática diante de alguns, como é que eu vou dizer, relatos negativos dessa questão do homem na educação infantil, que você tem conduzido aí muito bem. O Priscila, é interessante isso. Eu sou um homem na educação infantil que viralizei na internet com vídeo de criança, falando da maneira como eu me posiciono, como eu falo, olha só. E Sim. talvez você já parou Sem pra máscaras. pensar, e talvez você já parou para pensar que você pode ser o pontapé inicial para que a gente possa olhar essa figura masculina. A gente não a gente, mas eu digo assim, a sociedade de uma forma geral. Olhar essa figura masculina dentro desse papel de uma forma diferenciada, né? Sem o preconceito, o preconceito que existe no dia a dia. E existe, porque esse ano mesmo, eu não sei se eu comentei com as meninas, a gente recebeu na escola uma mãe que a primeira fala dela foi assim: eu só não quero que minha filha estude com um professor homem. A primeira pública. A primeira É mesmo, fala dela, nossa eu senhora. só não quero que a minha filha estude com... Então, assim, ainda existe, Sim, existe sim. muito. Então, hoje você está, porque você conquistou, você está num lugar de Sim. privilégio, porque você Sim. conquistou por ser quem você é, né? Mas, infelizmente, é um preconceito que ainda existe. E a gente precisa, discutir para quebrar. entender até nesse contexto de feminicídio, aumento de feminicídio nesse contexto, um dos contextos, não só nesse, como que essa figura masculina também interfere positivamente na construção dos homens da sociedade. Quando a gente fala de um homem na educação infantil, isso também é relevante. Porque um professor me educou, um professor, né? E aí, quando a gente tem esse homem lá falando para outros homenzinhos, né? Isso também faz uma diferença muito grande em relação a essas questões que a gente tem sofrido em relação ao feminicídio, né? E a violência contra a mulher. Agora, sem delongas, a gente não tocou nisso, a gente precisa. Quando você chega em casa, contando sua experiência para sua mãe, para sua irmã, como é que está sendo isso para sua família? A família adota ele junto comigo, né? Eu falo que meu sonho na vida é ter 4 filhos, né? Vou ter 4 filhos. Desculpa. Aí trabalhar pra caramba. Não. 4? Eu já combinei com Deus. Desde os meus 15 anos, esse meu combinado com Deus de que eu teria 4 filhos, né? E aí todo mundo se surpreende e diz isso. Mas como assim? 4 filhos é muita coisa, você vai cuidar de tanto. E aí uma amiga brincou outro dia. Pô, você falou de 4 filhos, mas você ganhou uma turma, né? É verdade. Porque hoje você tem... 25. E aí lidar com tudo isso todos os dias. E lá em casa, o barato é que todo mundo acaba entrando nesse jogo junto.
todo mundo fica muito feliz, todo mundo vê a rede social aquecendo, sendo comentado, as pessoas ficam vendo. Minha mãe se orgulha muito, ela fala muito disso, né? A gente não mora mais junto, né? Eu moro sozinho hoje. Mas a minha mãe, minha irmã, então, por exemplo, estão lá na escola, minha mãe no ano passado produziu presentinhos personalizados para eles, Todo né? mundo entra na dança. Todo mundo acaba. Minha avó foi lá levar um bolo, minha avó tem uma avó de 80 anos, 83 anos. Levou um bolo lá porque queria conhecer as crianças. Eu fico falando das crianças o tempo todo. Né? Sim. Aí levou bolo, levou refrigerante, a gente comeu, fez uma festa lá com eles. Então, assim, a relação da casa acaba sendo um lugar muito familiar, né? Da torcida de eu estar ali, dando certo com eles, os educando bem, tratando-os bem, sabe? Sempre que é isso, é essa torcida, porque eu sirvo uma sociedade hoje, sirvo uma instituição, né? Sim. Atendo crianças. Eu acho que o mais gratificante para um professor é conseguir fazer bem o seu trabalho, né? Não é perfeito nunca, mas é com dignidade, com respeito, com escuta, com paciência. E eu sou filho de uma escola, quando eu falo da escola pública, que me tratou muito assim, principalmente no ensino médio, né? Eu faço o ensino médio numa escola, no momento que a gente se separa, eu e minha irmã, ela vai para a FATEC, eu vou para uma escola da região e encontro uma diretora negra. E essa diretora negra mudou a minha vida, que é a Ana Paula Rodrigues, né? Hoje é uma grande amiga, né? A Ana Paula é uma gestora de mão cheia, né? Cuidou de uma escola lá na região. E a Ana Paula me permitiu ser um sujeito naquele espaço escolar que fazia arte, que fazia as intervenções, que promovia ali os projetos. Então, acho que isso diz muito, assim, de como os professores que a gente tem na vida, de como eles constroem o nosso caráter. Sim. Ela construiu o meu e tantos outros construíram. Eu estou nesse movimento agora, construindo essas identidades também, Sim. intervindo de alguma maneira, provocando de alguma forma. Então, acho que eu acho que o professor é um sujeito que a gente fala desse desprestígio que acontece historicamente, né? Desse sucateamento da profissão. Sim, sim. Mas a gente é muito importante ainda, né? A gente não pode perder isso de vista. Não pode. É isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar, porque eu vim assistindo o seu podcast, essa sua fala, que fala exatamente sobre isso, que eu achei uma fala muito bonita sua, porque você fala até de uma professora que, quando vocês passam na porta da UERJ, ela falou que você vai estudar aqui. Bia. E você fala assim, o quanto que os professores que passaram na sua vida mostraram para você o potencial que você tinha, aonde você poderia chegar. Que talvez, acredito eu, que em alguns momentos você nem acreditasse, mas eles disseram para você, você vai. E hoje, como educador, você tem essa possibilidade dentro da sala de aula. Isso te motiva? Você tem noção desse papel seu de, tipo assim, hoje eu sou para essas crianças aquilo que aqueles educadores foram na minha vida? Lembra quando eu falei da questão do trauma ou da experiência? Eu tenho dois caminhos, né? Eu quero escolher sempre pelo lado positivo da coisa, né? Mas a gente nunca sabe como que funciona, como que vai ser, né? Mas isso, ter essa possibilidade hoje no chão da escola, de estar ali construindo, né, e ajudando e a forjar essas identidades, né? Esses sujeitos, que eu digo que são crianças, mas são sujeitos de direitos, né? Tem um estatuto que os assegura, tem leis, né? Então a criança é um sujeito que está ali. Então a gente brincou até a gente fez a rebelião do proletário. Né? A rebelião lá. E aí eles queriam mais horas de parquinho. Rebelião com disciplina, gente. Disciplina. A rebelião com disciplina. Era a revolução dos bichinhos. Aí começa o elefante aparece contra a Revolução dos Bichos. Eu estava trabalhando no George Orwell, que é um autor, e eu fiz um trabalho lá com a Revolução dos Bichos, entendendo isso. Aí a gente caminhou para isso. Então foi uma possibilidade de a gente estar ali pensando sobre a maneira como eles vão estar ali naquele meio social, né? É o alimento deles, né? É o uniforme que hoje tem. É o horário do parquinho, né? O horário do parquinho, tudo que tem, que precisa para construir esse caráter dessa criança, né? Essas noções que a criança vai ter para a vida inteira, de alguma maneira. Sim. Então eu fico muito feliz de ser essa pessoa que estou ali hoje encabeçando, né? Essas vidas, sendo um encaminhador, né? Fazendo ali o encaminhamento dessas trajetórias, para de alguma maneira contribuir amanhã ou depois, né? Porque eles vão lembrar disso para sempre. Sim, para formar seres pensantes, né? Não consumidores, né? A gente precisa entender esse grande poder da educação,
que a gente precisa muito que essas crianças sejam críticos mesmos, né? Não militantes vazios, mas a criticidade. E a gente É muito precisa. importante. Porque, olha, muita gente acha que a educação infantil, que o brincar ali se esgota, né? E é todo um movimento de reflexão, criticidade, para a gente, né, conduzir aí crianças mais politizadas, como a gente falou da última vez no nosso vídeo, né? A gente falou sobre isso. Importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né, falou que você, a princípio, não pensava em ser professor, caiu de paraquedas logo na educação infantil. Como que o Hudson se vê daqui a 5 anos? Como que você se vê? Como é que eu me vejo? Você sabe que eu tenho um sonho de ter uma escola? Eu tenho um sonho de ter uma escola. Lá atrás era de arte teatro. teatro. Mas acho que ela pode ser as duas coisas, né? O projeto pode entrar que eu... Você não quer fazer uma parceria, não? Levar esse teatro lá para a escola, para as minhas crianças. Olha, adoraria. Uma aula uma vez por semana. Adoraria. Que lindo, que Delícia. Adoraria, Adriana. Vamos tramar isso assim, vamos, no lugar legal. Onde surgem as parcerias, que delícia. Que eu acho isso muito interessante, esse papel da arte cênica dentro da educação, porque igual você estava falando assim, porque aí a gente já, que é professor, né, aí a gente já começa a ver as possibilidades de mudança dentro da vida da criança, quando você fala dos exercícios que você faz, quando você fala da criança introspectiva, e isso tudo a gente vê presente ali na educação infantil, e como a gente tem a possibilidade, graças a Deus, dentro da educação infantil, de explorar esse lúdico infinitamente, a arte cênica, ela traz uma riqueza para dentro da educação infantil. E eu acho que o pontapé inicial, assim, do que faz você crescer dentro desse contexto é trazer o cênico para esse universo. É o tempo todo, né? Eu tenho o Senhor Lagosta. Olha isso. Um personagem, tá bem? Esse é o Senhor Lagosta. Quer falar alguma coisa, Senhor Lagosta? Oi, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz naquele podcast. Eu o tempo todo nesse lugar, né? E aí eu tava brincando, porque é isso, né? Vai falar com as crianças, e eu tô falando com o seu Lagosta, mas aí eu fecho a boca e fico falando aqui, todo mundo ia entender que é isso. Alguns percebem, outros não. Mas cria essa magia, cria esse encantamento. Sim. Até descoberta de que é você o encantamento, né? E como ele sabe fazer isso, não, e aí fica aquela briga assim, deixa de ser bobo, é o tio que tá falando, não é não, ele tá mexendo a boca. Ou aqueles que defendem que, tipo, deixa o tio falar assim, tá legal essa brincadeira. Poxa vida, vai perder essa magia, esse lugar. Então esse é o nosso mascote, que aí a gente criou a musiquinha, né? Seu lagosta é bonitinho, lagosta é tão fofinho, lagosta é gostoso de comer, mas eu não como seu lagosta, ele é nosso mascote, dá 56 é pra valer. Aí todo dia vão, mexem no seu lagosta, manuseiam, botam no pescoço, aí anda com a gente pela escola inteira, sempre, sabe? Aí produzimos o seu lagosta em tamanho maior, né? Aí é o mascote da turma do ano, do material lá que a gente tem de trabalho, né? Dos professores. E a gente tem feito isso, eu acho que é a minha fome com a vontade de comer, o meu trabalho com teatro sendo aproveitado para esses outros campos, e o campo pedagógico como uma possibilidade de ampliar esse universo, como você fala de criticidade, de crianças mais políticas, né? Sim. Crianças mais... Eu acho que é isso, a gente fala muito da emoção da criança nessa fase da vida, né? E uma criança que tem sabe dizer sobre as suas emoções, eu acho que é uma criança mais feliz. Uma criança que diz, não gostei disso, isso aqui tá me incomodando, não quero. Ô tio, isso é muito bom, caramba tio, que bom, que legal, tio, eu te amo. Gente, isso não tem preço. Todo mundo sabe na cadeira, de vez fazendo um relatório, alguma coisa, tio, eu te amo. Ô meu amor, tá. E é isso, é genuíno. Eu não tô pedindo para eles me dizerem isso, nunca. Isso vem deles, isso acontece. E em que momento isso acontece? Eu não sei. Eu entendo esse serzinho que é subjetivo, mas é cada um de uma maneira. E acho que o meu maior desafio é esse, entender que cada criança é diferente uma da outra. E cada criança tem um processo diferente um do outro. E só a educação infantil me permite isso. É verdade. E uma boa educação infantil
como que adianta o processo de alfabetização. Ai, gente. Não é o beabá. Militemos sobre isso. Modelo militar. Vamos militar. Próximo Vamos. do nosso próximo podcast. Então beleza, vamos militar sobre Gostei. isso. Vamos, porque Né? isso é muito importante. E principalmente assim, você que trabalha na Prefeitura do Rio e outras prefeituras também, acredito que aconteça essa discussão. Vem a galera da primeira infância, né, falar da importância dessa vivência, desse lugar da criança como protagonista, do lúdico, que não é o beabá, não é o C com A, que vai preparar essa criança para o primeiro ano. Pô, legal, vamos mergulhar nisso. Aí vem a galera do fundamental que recebe essa criança e fala assim, pô, mas a criança não isso, não aquilo. E assim, não é isso, a gente não está alfabetizando. A gente está preparando essa criança de uma forma plena para que ela possa amadurecer em todos os seus aspectos. Porque é o que eu falo sempre assim, se a criança chegar lá na alfabetização, se ela sabe o que é esquerdo, o que é direito, o que é em cima, o que é embaixo, conhece as letrinhas do alfabeto, que é importante que ela conheça através da escrita do próprio nome, conhecendo o nome da família. Essa criança está pronta para ser alfabetizada. Eu digo, né? eu vou até além. Eu tenho enquanto coordenadora pedagógica, eu falo muito da postura de aprendiz, né? Para a criança ela aprender, para ser alfabetizada, na verdade, ela precisa de uma postura de aprendiz. E o que é a postura de aprendiz? É você saber que tem um horário para você sentar, abrir o caderno. Isso são posturas. Isso é trabalhado lá na rotina da educação infantil. Eu tive uma dificuldade com uma turma de primeiro ano que passaram por muitos professores, então não teve uma rotina. Foi uma turma que trocou de mais de 5 professores ao longo do ano. Então ela chegou no primeiro ano sem rotina. E aí, se chega no primeiro ano sem rotina, a professora passa um bimestre só conduzindo a questão da postura de aprendiz. Então, quando você tá lá, nem que seja assim, não passou pelo berçário, mas entrou lá no pré-1, quando você trabalha essa postura de aprendiz, além dos conceitos de grandeza, além dos campos de experiência de traços, sons, cores, formas, mas quando você trabalha o afetivo, a rotina, e esse ser que entende que ele, em algum momento, ele precisa parar para ouvir o outro, né? Você já mata aí um bimestre inteiro de um primeiro ano. Porque a professora já vai chegar e eles pronto para deslanchar. Então, mas é isso que a gente precisa desmistificar. O professor do ensino fundamental, ele precisa entender que ele não vai receber esse aluno pronto. Ele precisa entender que, por exemplo, assim como a gente, quando recebe ele da educação infantil, você imagina o que é receber um aluno que muitas vezes nunca frequentou a escola. Ele nunca frequentou a escola. Não pisou na escola. Como a gente recebe ele na educação infantil. Sim. A gente não vai ali galgando dentro daquilo que é a perspectiva da educação infantil, a gente não vai galgando com ele e ensinando para ele, fazendo aquele trabalho de formiguinha. E aí o professor do ensino fundamental, ele vai dar continuidade. Isso aí. Ele não vai receber ele pronto para ele chegar e jogar o conteúdo dele. Não, ele olha, precisa ir galgando. eu vou falar uma coisa, a gente já até saiu do rumo do tempo, sabe por quê? Porque isso é pedagógico, experiência. Olha, convite, porque isso aqui é uma sala de professores. E aí, gostei desse embate, a gente vai continuar no próximo podcast. E aí você está convidado para vir também. Quando a gente quiser. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai voltar aqui para o Hudson, gente, olha, é isso aí, sala dos professores. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Você é muito divertido, né? Você traz os seus acessórios, apetrechos, né? Conversa com as crianças de forma diferente. Tem, assim, alguma história legal, divertida, alguma coisa que te marcou, que você viveu como uma criança dentro da sala de aula, alguma falha inusitada que você não esperava dentro desse contexto que você... Ai, gente, tem tanta coisa. Eu pensei, imagino. Não tem nenhuma que vocês tenham gostado, não, de ter visto? Não, eu gosto de todas. Eu também. Eu gosto de todas. Eu fico dando gargalhadas lá. Sabe o que acontece? É a intervenção. Eu dou gargalhadas muito da intervenção. A criança solta uma coisa lá e ele solta outra que é automático. E eles entendem muito rápido, sabe? Eu entendia muito as minhas piadas. Muito rápido. Senta o rabicó! Aí ria. Por que eu sentar o rabicó? Não fala uma coisa, mas né? É o rabicó. Ele deve estar pensando, na minha casa não falam isso, fala outro tipo de coisa. Mas assim, algum momento de choro, teve? De quê? Choro. Você chorou em algum momento? Não. De emoção. De emoção. Com ele? Se sensibilizou. Toda hora. Eu me arrepiei muito na sala. Não sei se vocês são assim. Eu tô sempre arrepiado assim com eles. Somente com essas trocas de afeto. Uma passagem que me marca foi o sapatão.
sei que sapatão, fulano é sapatão. Eu vi aquilo, que assunto é esse, sapatão? Isso não é assunto pra vocês. Quem tá falando isso? Eu falei, vocês sabem o que é um sapatão? Aí todo mundo olhou pra minha cara. Aí um gritou assim, é um sapato grande. Eu falei, certo! Ponto para fulano de tal. E adora. Aí com aquela coisa. Eu até postei esse vídeo na internet, o pessoal falou assim, parece que tinha uma passagem de um filme que o cara fazia exatamente isso. Ponto para as meninas, não sei o quê. E aí o pessoal ficou me sacaneando, me zoando lá, mas é muita coisa o tempo todo, é muita espontaneidade. A gente não sabe o que sai de uma criança, gente. É muito imprevisível. E o legal é quando você tem essa sacada, porque assim, muitas pessoas se veriam numa saia justa, não saberiam lidar, igual essa história do sapatão, e iam falar assim, agora, o que eu faço, o que eu falo? Mas você vai ali de uma forma leve, descontraída, e desconstrói aquilo, sem causar espanto na criança, pô, realmente, é um sapatão, acabou o assunto. Mas, Adriana, isso é formação. Isso é formação. Ele passou por formações, né? Ele vem, assim, de formações muito... como é que eu vou dizer, assim? Me fugiu a palavra. Formações maravilhosas, com competência, passou por gente muito boa, né? E isso vai formando. E aí a importância da formação continuada, porque a sala de aula é viva, a sociedade muda e o professor tem que ir caminhando junto com essa sociedade. Então a gente vai ficando para trás, vai ficando obsoleto, não sabe dar respostas. Exatamente. Não sabe se sair, porque não é. Eu sou um professor de racista, né? Não sei se a gente tem tempo ainda, porque eu tava rendendo papo rende. Mas, só para finalizar, né? Eu sou um professor de racista por conta dos professores que atravessaram a minha vida, né? E aí eu queria deixar um agradecimento especial para duas professoras muito especial, que eu sempre falo delas, né? Que é Fala ali para elas. É a Ana Beatriz da Silva, minha geógrafa da minha vida. Hoje é doutoranda em geografia, está terminando, daqui a pouco professora universitária. Bia Onça, como conhecida, né, no movimento negro. E a diretora Ana Paula, né, que é essa grande amiga da minha vida, que foi uma grande mestra, uma grande referência para mim, que me ajudou muito ali no meu ensino médio, me viu muito possível, me forjou muito essa coisa da universidade pública, né? Ela teve até uma trajetória tentando a vereança do Rio de Janeiro, né? Hoje está vindo também, pensando aí também uma possibilidade de entender como pode ser uma gestora de educação, pensando também a questão política, mas num lugar muito de reflexão, uma mulher preta, uma mulher desse tempo, uma mulher atenta a muita coisa. Então, assim, eu sou rodeado de grandes mulheres na minha vida, graças a Deus, né? E mulheres pretas, né? Eu sempre valorizo o feminino e valorizo a questão negra como uma pesquisa da minha vida, né? Então, eu queria deixar um agradecimento especial para essas duas. Dê uma olhada depois nas redes delas também, que são pessoas interessantes para estar vindo até aqui trocar uma ideia. Ótimo, olha, vamos antecipar aí esse convite, legais, com certeza. Fazer, de repente, uma mesa redonda, isso, né? Não é? Muito legal. Né? E hoje, assim, como a gente falou, né? Hoje você se vê num lugar feminino, né? Público feminino, onde você como presença masculina. E aí a gente conseguiu chegar ao consenso de que você é tratado de forma diferenciada dentro desse espaço, até por conta de quem você é, de como você atua, você construiu isso, mas que a gente chegou a esse consenso de que esse lugar não é todo mundo que está dentro desse espaço que é tratado da mesma forma. Para os seus pares, né? Presença masculina dentro da educação infantil. Você tem alguma coisa para falar? Um recado, uma mensagem para a gente... Uma mensagem para esses homens nesse lugar. Se eles sofrem esse preconceito que a gente trouxe aqui para o nosso debate hoje, qual é a fala que você poderia ter? Eu acho que é assim, é não perder de vista a questão da formação num lugar de transformação mesmo, sabe? E essa questão do gênero, ela é um entrave, né? Ela tá permeando, ela vai permear, acredito. E ainda mais com o mundo que a gente está vivendo, como a gente falou, desses problemas todos aí que tem acontecido com a questão da criança, de pedofilia. Então isso também pode ser um fator que alerta o responsável, o pai. Mas eu acho que mais do que isso, é entender que esse homem, ele pode estar ali como um sujeito que constrói esses outros sujeitos, né? Mas mais do que isso, é se aproximar da relação com essa família, porque o que mais me interessa na relação pedagógica é a minha relação com as crianças e depois essa família, né? Eu já estou na escola, eu já faço parte daquilo ali, mas é tentar se aproximar de alguma maneira dessas famílias, é tentar ser sincero. Eu acho que é tentar passar conforto mesmo, né? A gente não tem garantia de nada nesse mundo que a gente vive hoje.
A gente não sabe quem é o outro, né? Onde o outro pode chegar, o que pode se fazer, mas é sempre contar, né? Com as questões de Deus, né? Como um lugar assim, eu digo espiritual, mas não espiritual religioso, Sim. mas é ter fé na vida, de que as coisas podem ser melhores, podem ser diferentes, Sim. né? Que a gente que o seu filho sim vai estar bem encaminhado por uma pessoa que está ali trabalhando, né? Que vai ter alguns intempéries, mas mesmo assim, a gente confiar que existem pessoas boas no mundo, né? Sim. Existem pessoas que podem sim fazer a transformação e ter fé na vida, porque é isso, gente. Imagina, a gente está aqui vivendo, está aqui falando, está aqui elucubrando, refletindo. Se isso não tivesse um porquê, meu Deus. Se meu trabalho na internet explodindo tivesse um porquê, esse podcast que vocês construíram, que para mim é maravilhoso, isso vai crescer muito ainda. Eu tenho muita fé que isso aqui é só o começo, assim, né? Amém. De acessar outras pessoas, outros públicos, e que seja, né, um canal de comunicação para transformar, para repensar mentalidades, para repensar a sociedade que a gente E vive. desconstruir aquilo que Isso. a sociedade aí vem dizendo que é alimentando, né? E a gente precisa. Então, se eu puder dizer que é isso, assim, ter fé na vida, assim, e com sinceridade, com respeito, e com, Acima de tudo, né? Isso. E aí, eu acho que é isso, a palavra de ordem é essa, sabia? Respeito, né? Respeito. A gente entra com respeito e a gente saindo com respeito dos lugares, a gente Sim. vai ser respeitado. Vai ser respeitado. A gente traz respeito vai vir, né? É. Então, a gente está, assim, finalizando um Ai, que delícia. bate-papo muito gostoso, Muito muito leve e com um gostinho de quero mais, né? Todo convidado, né? A gente tem, assim, o cuidado de preparar uma lembrança. A gente tem aí muitos parceiros que nos ajudam. E hoje a lembrança é uma agenda, olha, uma agenda para o professor, né? Tem, assim... o cuidado, tem Gente, plano de que aula, lindo! tem tudo assim Meu pensado para o Deus! professor. E aí, esse planner, ele veio de presente para o Hudson, da Cá Criando, agradecendo aí a Cá Criando Valeu, por esse Criando. presente, né? Então, tirei da bolsa mesmo para que vocês pudessem ver aqui a agenda de presente. A gente, tá A gente vai fazer uma dedicatória aí. Que eu Meninos não tenho. personalizados, então, Cá Criando. Cacriando. Isso. Valeu, Cacriando. @ Cacriando? Sim, @ Cacriando aí no Instagram. Poxa vida. planner, agenda, Obrigado, personalização. meninas. Poxa, que presentão. É o mínimo que a gente poderia Imagina. fazer com essa parceria aí da Cá Criando. E agradecer, assim, imensamente a sua prontidão, né? Dizer, assim, o quanto que eu vejo em você uma pessoa humilde e que essa humildade que você tem vai te levar a grandes lugares. Você tenha certeza disso. Continue sendo essa pessoa que você é, exatamente esse Hudson, né? Que é humilde, que é festeiro, que é alegre, que tem esse sorriso largo. Sim. E ele vai te levar em grandes lugares. Você é merecedor de tudo isso que está acontecendo na sua vida, tá? E a gente se sente muito feliz de poder estar recebendo você aqui e mostrando principalmente, assim, a realidade, né? A verdade do dia a dia da sala de aula. Nós não estamos aqui com personagens, nós não estamos aqui com pessoas estudiosas que nunca pisaram dentro de uma sala de aula. A gente está aqui com gente de verdade, que vivencia e experiencia isso todos os dias e que pode falar com propriedade. Sim. E isso é muito legal. Muito obrigada. A gente Eu se que sente muito agradeço, agradecida de ter gente. você aqui. Olha, você quer finalizar com alguma coisa que você não falou? A gente está finalizando o mês, terminando o mês. Você quer? Não, agradecer o carinho, né? Dizer que essa questão da minha disponibilidade, que bom que eu consegui, né? Olhar, porque hoje em dia o Instagram tá bombando, mensagens mil, então às vezes passa, mas eu tenho cuidado e o carinho de ir um por um, de responder as pessoas, de falar. E falo sempre que eu gosto muito do carinho das pessoas na rua, então me encontrem sempre em Madureira, encontrem em Mangu, falem comigo, que as pessoas me veem, né? Outro dia eu estava no centro do Rio, professor da internet, eu falei, oi, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Eu falei, claro, amo esse carinho, então continuem, gente. E dizer que assim, eu me sinto honrado de estar aqui falando com mulheres, com especialistas da área, né? Promovendo um lugar de encontro que tem afeto, que tem pesquisa, que tem coisas boas, assim, a energia ótima daqui. Então, assim, fiquei muito feliz, me senti super bem. Eu acho que a gente falou aqui coisas legais, mas de maneira tão leve, tão Muito tranquila. bom. A educação, ela permeia muitos assuntos e a gente, às vezes, foge um pouquinho assim do tema, porque é uma sala dos professores mesmo. Mas agradecer o carinho de vocês, sabe? O respeito, enfim, tudo. Foi lindo, amei mesmo. Obrigada. Aqui.
Amei estar aqui com vocês. E tomara que assim, que as possibilidades da vida tragam você de novo pra cá pra gente continuar. Vambora esse fazer bate-papo. coisas. Vamos fazer. Vamos fazer, porque tem ideias boas, vocês vão gostar, a gente vai conversar. Então vamos conversar. Olha, então vamos para a mensagem final? Vamos lá. Falar da presença masculina na educação infantil é falar de igualdade, de respeito e principalmente de ampliar o olhar sobre o cuidado. Cuidar não tem gênero, educar não tem gênero e quanto mais diversas forem as referências dentro da escola, mais rica será a formação das nossas crianças. Fiquem aí com Deus, uma ótima semana para vocês. Muito obrigada por voltarem conosco, acreditando que a educação transforma. Dá o papo, professor. A gente queria pedir também para vocês poderem curtir e seguir os nossos patrocinadores, pessoas que são mais do que patrocinadores, né? São colaboradores. E dá também o nosso agradecimento a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que apostam no nosso trabalho, porque são pessoas que na realidade apostam na educação como agente de transformação. E é por isso que essas pessoas estão à frente desse trabalho junto com a gente. E dizer para vocês, até o próximo Dá o Papo Professor. 2026 só está começando. Oi? Ai, foi ótimo. Nossa, também adorei. Bom, só deixa eu te falar, amiga.